Depois o Gabigol sofre cãibra. Aí, a partir desse momento, como que o Gabigol vai jogar contra o melhor zagueiro do mundo? Sentindo cãibra se você não está 110%. Você precisa estar 110%. Você não está mais. E sentir um jogador como ele sentir cãibra é sinal da exaustão. Está sentindo o peso do ano. Exatamente. O desgaste, o cãibra, ou dorzinha, alguma coisa sentiu. Pegou mal na coxa, teve lá o atendimento. E depois não era mais a mesma coisa. O Gabigol que você está vendo agora, fazendo 3 gols, carreira, dribles, isso. Gabigol é esse. Tem que fazer com intensidade rápida, ganhando. Como vai fazer contra o melhor zagueiro do mundo se está fisicamente caído no segundo tempo? Logicamente não conseguiu. Mas independente disso, o importante era chegar. Chegou, mostrou e jogou. O primeiro tempo, para mim, é válido e mostrou que é igual para o Portugal. E o Liverpool chegou ano retrasado e não ganhou. Chega agora e ganha. O Flamengo não pode chegar de repente e ganha. Tem que chegar todo ano, um ano, segundo ano, terceiro ano, para poder ganhar. O que mais importante foi o Libertadores, porque 38 anos não chega, chegou e ganhou. Isso foi o título do ano para o Flamengo. Isso era esperado. Agora, esses títulos que o Flamengo ganha, 3 títulos em 10 dias, de 16 a 26, alguém teve dúvida que o Flamengo ia ganhar? Pergunta para o Arão. Não, pergunto para vocês. Não, ninguém tinha dúvida. Ninguém teve dúvida. Nós a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Com todo respeito, mas foi lá para jogar a Supercopa. O ambiente estava todo mundo convencido que o Flamengo vai ganhar. Contra Boa Vista, Taça Guanabara, assim. Aí, preocupação, porque perdeu o Bruno Henrique no jogo de volta. E aí, mesmo com o Bruno Henrique, vai ganhar. Aconteceu o quê? Jogador expulso. Conhece o jogador? Jogador expulso. E Flamengo faz com 10 jogadores. Para mim, segundo melhor jogo que eu vi depois do Liverpool. Com 10 jogadores maduro, todo mundo estruturado, organizado, compacto, ajudando um ao outro na marcação, cobrindo um ao outro. E aquilo que ele tinha falado antes. Não adianta eu marcar e me posicionar se um camisa 9 depois sobra sozinho e o outro não vem me ajudar. Porque o movimento dele condiciona o meu. E o vice-versa. Se ele se movimenta certo, se você está mal, Arão, está bem, Arão, mas Pet está mal, não adianta o Arão estar bem. E isso que são mudanças que vocês talvez não foram acostumados com técnicos outros a esse posicionamento. Porque, para mim, é que é importante o que fazer, como fazer e, fundamental, por que fazer. Quando o Arão, ou Pet, ou qualquer um dos jogadores entenda isso, o técnico está cobrando, mas está corrigindo. Cobrança é exagerar, mas corrigindo o movimento, posicionamento, a ideia, a movimentação, ao passe, porque depois passa para o Galvão, não. Bodão tem que dar passe para o Bodão. O Bodão não adianta dar passe. Mesmo que ele der. Para mim também não. Para mim também não. Essa é o Bodão. Tá bom, então vai lá, bota pro Tita. Pronto. Vira o jogo. Aí tá continuando de jogada. Vira o jogo, pô. Bate de 3 dedos, joga a bola pro Tita. Vira o jogo. Joga a bola pro Tita, vira o jogo lá. Já que ele passou a bola, nós vamos ter a imagem agora. Eu estava vendo o jogo no momento que o Arão é expulso. E ainda você reclama. Como? Eu? Me ajude com a imagem. Como não, que eu? Aí, não vou Parecia que você não tinha feito nada. Aí. Você meteu o pé no peito do cara. Não, é porque... O que acontece? Quando você O que passa na cabeça? Porque quando você tá no jogo, você tem uma outra percepção. E a percepção que eu tinha no lance, eu tô acompanhando a bola quica, e eu falei, eu vou chegar. E é que eu tava falando pro Galvão, que o Galvão abriu. Você foi e eu falei assim, eu vou tirar a bola. Quando eu vi que ele antecipou e ia de peito, ou de cabeça, acho que foi de cabeça. De cabeça. E eu falei assim, caramba, eu vou tirar. E eu tento recolher o pé, só que é tarde. E na minha cabeça eu tenho aquilo, eu não peguei ele tão forte do jeito que pareceu. E aí, claro, depois não, porque assim, eu até pedi desculpa pra ele depois. A imagem mostra, não tinha jeito, não. Essa era pra vermelho mesmo. E assim, são mais de 230 jogos e assim, meu primeiro cartão vermelho direto. Foi? Né? Eu já fui o jogador que mais roubei bola e não tomei levou cartão. dura do mister? Você sempre leva duro do mister, né? Você fazer uma cagada dessa aí. Assim, mas ele sabe que não foi por querer e todos os meus companheiros também sabem, porque eu não sou um jogador maldoso e jamais voltaria a fazer isso.
Mas é um lance de jogo, porque isso acontece. É 1 milésimo de segundo que você toma uma decisão errada e... A gente não pode deixar passar em branco, tem que falar, como fez o Bodão, mas aí o que mas acontece? acontece. Agora, o Pet foi brilhante, como você, fez uma análise completa de tudo, mas só não respondeu a minha pergunta, que eu perguntei para ele se o Flamengo, a tendência era ser mais forte esse ano do que o ano passado. Então eu pergunto para você, Tite. Que eu passei bola pro Bodão e não respondi. Eu pergunto a você. A tendência é ter um Flamengo mais forte, com as contratações que fez, um Flamengo mais forte esse ano do que foi o ano passado? Eu posso pegar a deixa do teu início do programa, quando Pode você fazer falou o que você quiser do Arão, e faça sobre uma o pergunta pro patinho Arão feio, também. e eu vou te responder essa pergunta, né? Eu acho que o Arão está no melhor momento da carreira dele. Também acho. Né? Ele cresceu como pessoa, como atleta profissional, ao superar essa situação que a gente acompanhou da torcida do Flamengo, muitas vezes, querer vaiá-lo, né? Então ele agora, ele está mais confiante. Eu acho que a situação dele, ele está preparado hoje para servir na seleção brasileira. Por ele ter superado esse momento, né? E hoje ter considerado um dos principais, taticamente, um dos principais jogadores do Flamengo. Hoje é dia 2, a convocação daqui 3 dias. É, sexta-feira. E na próxima segunda-feira nós vamos ter o Branco aqui para grande Branco. Quem sabe a gente se encontra lá em Bagé essa semana que eu vou para a colheita das uvas e fazer os vinhos. Quem sabe se a gente se encontra em Bagé, na próxima segunda-feira o Branco vai estar aqui, vamos falar da seleção olímpica, que também é convocada daqui a 3 dias. E depois do Branco, no dia 16, combinado, o Tite vai estar aqui, já com a convocação feita. E aí nós vamos ver se vai ter o Arão, quem não vai ter, quem é que vai estar, quem é que não vai estar. Mas o Flamengo, a tendência a ser mais forte esse ano do que ano passado? Eu acho que sim. O Flamengo fez boas contratações, foi um dos principais clubes do Brasil com dinheiro, né? Com a parte econômica, fez importantes contratações, né? Contratações que deram certo. O Pedro já começou a fazer gol, o Michael dando opção na frente, né? Ao meu modo de ver, o Flamengo vai fazer diferente outra vez esse ano. Everaldo, você, fale, Júlio. Não, eu queria pegar o gancho exatamente. O que é que acontece? O Flamengo provou no jogo da Recopa uma coisa que a gente não tinha visto, é você jogar. Porque o time adversário era um bom time, colocou em dificuldade o Flamengo. Muito bem treinado, muito bom time. 15, 20 minutos, que o Flamengo tentava fazer a marcação lá em cima, e eles, bem ou mal, conseguiam sair. E outra coisa, você jogar contra um time que está muito bem organizado, com boas qualidades técnicas, com um jogador a menos, quer dizer, que o Flamengo se refez dentro da partida, que eles tiveram pouquíssimas chances. Né? Jogou como se estivesse jogando coisa. E é uma coisa muito difícil, ainda mais com o ritmo de jogo que você tem isso. Além do fato, né, para sustentar o que o Tita disse, com esses reforços que chegaram, que hoje o Jorge Jesus olha para o banco, ele tem a opção de, com o Pedro, de modificar a forma de jogar. Chegou o Michael, que já mostrou nesses 3 jogos que ele entrou, que vai ser um jogador importantíssimo nas jogadas de contra-ataque, principalmente quando estiver jogando fora de casa, né? Além da subida de produção do Vitinho, que ele tirou o Vitinho um pouco da ponta, jogou ele mais para o meio. O Vitinho está servindo, como aconteceu no jogo de sábado, com a outra característica, né? Por quê? Porque hoje ele conhece mais os jogadores. Ele sabe aonde ele pode utilizar o jogador. Sim. E isso para ele, né, Muricy? É um fator positivo, toda razão. Além da chegada, dá o conhecimento do elenco. Entendeu? Me lembro do Muricy, nas primeiras semanas de trabalho, o Muricy disse aqui, ele vai demorar, ele precisa ter um tempo para conhecer os jogadores e saber o que pode tirar. Não tem nenhum ano ainda. Tanto é que o segundo jogo da Libertadores sofreu muito, que ele pôs o Rafinha para dentro, pôs o outro para fora, pôs o Arão não sei para onde. Ele não sabia quem era o jogador do Flamengo. Aquele jogo ele sofreu muito lá no Equador. Lá no Equador. É isso? Quanto o Meleque. Ele mexeu muito no time sem conhecer os jogadores. Conhecer. E aí sente muito. E esses reforços Everaldo, por favor. Esses reforços para o Flamengo, faça uma pergunta para o Arão, por favor. Pois não. Esses reforços do Flamengo, para mim, vão ser muito importantes porque nesse ano o Tite não vai poder, digamos, poupar o Flamengo na hora das convocações da seleção brasileira. Porque ano passado eram amistosos. Esse ano a gente tem eliminatórias. E o Flamengo vai, na minha opinião, fatalmente ser desfalcado, não só pelos jogadores da seleção brasileira, mas o Arrascaeta deve ser chamado no Uruguai também. Então é preciso ter um elenco, porque algumas datas de compromissos do Flamengo, os jogadores vão estar na seleção brasileira. Então é preciso... Dia 21 já começa, né? É 21? Me ajudei. É preciso ter... 21, não, 26. 26 do 3. 26 é o primeiro jogo em Recife.
Brasil e Bolívia, depois Depois 31. 31 em Lima, no Peru e Brasil. Já começa para valer. Tem algumas situações, por exemplo, durante a Olimpíada, o Campeonato Brasileiro não para. E jovens jogadores podem ser chamados para a Seleção Olímpica do Brasil. Então, é preciso o Flamengo ter um elenco mais robusto para poder se sustentar também nessas situações em que as seleções vão acabar desfalcando a equipe do Flamengo. Agora, Arão, nesses últimos 6 meses, 8 meses, a gente tem exaltado demais o trabalho do Mister, e o trabalho do Flamengo e o trabalho do Mister, do Sampaoli também e tal. O que é que o Jorge Jesus tem de tão especial para que a imprensa, a opinião pública de uma maneira geral, esteja exaltando tanto o trabalho do português em relação a outros técnicos do Brasil, na sua opinião? É difícil falar uma coisa, né? E pontuar uma coisa, né? Eu acho que tá todo mundo elogiando por conta de uma coisa que move o futebol brasileiro, né? É o resultado, na verdade, né? É porque a gente alcançou todos os resultados, porque o próprio Muricy falou, talvez se a gente tivesse caído e a gente passou do Emelec nos pênaltis, ganhando de 2-0 no jogo de volta, talvez se a gente tivesse, Deus o livre, perdido aquele jogo, graças a Deus que não, mas e aí, será que ia ter a paciência com ele, ia dar mais tempo de trabalho para ele? A gente não sabe, né? Não sabe se essa torcida ia ter a mesma paciência, se a imprensa ia ter a mesma paciência, o que influencia bastante. Então, assim, são os resultados. Agora, para nós, no dia a dia, é muita coisa. É muita coisa. Assim como eu aprendi com muitos treinadores. O Muricy está aqui, ele foi o que me levou ao Flamengo, né? Eu fui pro Flamengo com ele e aprendi um bocado de coisa com ele que também que eu não tinha visto com nenhum treinador. Né? Assim como com o Tite também, quando eu subi, que foi meu primeiro treinador no profissional, eu aprendi um monte de coisa. Então, assim, cada um tem o seu... Aquilo para dar. É aquilo para dar. Você vai aprender com todo mundo. Ninguém sabe tudo. E, pô, o Muricy não foi tricampeão brasileiro com o São Paulo à toa, depois campeão com o Fluminense, né? À toa. Ele... Campeão da Libertadores. Da Libertadores. Não é à toa isso, né? Peraí, eu vou colocar 11 aqui e vai dar certo. Não é assim, não. Então, assim, todos os treinadores, eu aprendi muito com eles e sou grato a eles. E o Mister também. O Mister é mais um que vem nos colocando ideias que ele trouxe de fora, porque é diferente da cultura nossa brasileira, né? E movimentos também, como eu já disse aqui, não só meus, como de companheiros também. Então, assim, são algumas coisas que vai complementando e vai enriquecendo o meu conhecimento sobre o jogo, sobre o entendimento do jogo e qualidade técnica também. Eu acho que a questão do resultado ela é fundamental, né? Como diz o Eric Faria, né? Nós somos resultadistas, né? Mas além da questão do resultado é o desempenho. Né? Exatamente. Porque você, quando começa a ver, né, Muricy, assim, você está fazendo as coisas direito, de uma forma que está todo mundo vendo, o resultado vai ser uma consequência disso.